Este é o último vídeo desta playlist, que resume a minha experiência nesta viagem pelo Camboja. Fica comigo até ao final, pois vou-te contar segredos sobre a sociedade Khmer da atualidade que te vão surpreender. Olá, eu sou a Lisa Martins, sou portuguesa e estou a viajar pelo mundo há mais de 11 anos. Já estou fora do Camboja, onde estive precisamente um mês. Entalado entre o Vietnã, Laos, a Tailândia e o mar, o Camboja vem sofrendo desde o século XVI perda de território e de poder para os seus vizinhos. O Camboja não estava na minha lista de países a visitar, ou melhor, a revisitar. Era um país que já conhecia de umas férias laborais há cerca de 18 anos. Não tinha qualquer problema em regressar, pois guardava boas memórias dessa viagem, mas se não regressasse, também não ficaria triste. Quando comecei as minhas pesquisas para os países que queria explorar a seguir, percebi que a época das chuvas me ia impedir de os conhecer em seguida. Vi que a melhor altura para visitar o Camboja era precisamente agora. Perguntei a alguns contactos como estava a situação do país e se era seguro visitá-lo neste momento e decidi embarcar nesta aventura. Comecei no norte por Siem Reap, perto das ruínas de Angkor Wat, o património mais precioso e o lugar mais visitado do país. Estas ruínas são tão valiosas para o Camboja que são a bandeira nacional. São o único edifício que faz parte de uma bandeira do país. Logo ao aterrar a Siem Reap, percebi o quanto o país continuava na retaguarda. Uma reação bastante machista, fria e até autoritária do taxista que me levou do aeroporto para o centro da cidade, por eu estar sozinha enquanto mulher, fez-me entender que seria prudente não falar muito sobre mim e manter-me alerta. O aeroporto novo fica longe da cidade e conta com uma estrada nova, quase de primeiro mundo, que o liga à cidade. Mas quando se começa a chegar perto do centro de Siem Reap, as estradas de terra começam a prevalecer e assim continuou por todo o país. Entre as principais cidades e mais turísticas, há estradas aceitáveis, tudo o resto continua a ser pó e terra batida. Uma noite decidi ir jantar num mercado de comida perto do rio e foi aí que tive o maior choque de toda a viagem. Enquanto ali estava sentada a comer e a desfrutar, vi inúmeras crianças a vender doces ou souvenirs e muitas a pedir esmola. A ausência de sapatos e as roupas velhas e sujas transpareciam que estas crianças viviam na rua. Observei o seu comportamento atentamente, num grito silencioso de sobrevivência, sem saber se os devia ajudar ou não. Quando fui pagar o meu jantar, perguntei à cozinheira se eram crianças de rua, se tinham pais e se o dinheiro que lhes dávamos era para elas comerem. Ela respondeu, com um visível medo de falar, que estas crianças não têm casa e que o dinheiro que lhes dávamos elas tinham de entregar a alguém. Um chulo, concluí. Nesse dia fui para casa com o coração do tamanho de um grão de areia e percebi que o país estava ainda pior do que há 2 décadas. Lembrava-me muito bem de, na visita anterior, ter visto uma criança a roubar comida de um prato num restaurante, o que na altura me chocou muito e marcou profundamente. Desta vez estava a presenciar uma realidade ainda mais feia e com o maior número de crianças. Comecei a pesquisar online e foi-me aconselhado a não falar, escrever ou publicar vídeos sobre o país enquanto lá estivesse, sob pena de ser presa. Mais tarde, a conversar com estrangeiros que vivem no país há muitos anos, percebi que o país vive o mesmo regime que ceifou 3 milhões de vidas há mais de 40 anos, com a única diferença de que agora não estão a matar pessoas. Paralelamente a isto, tinha sido alertada sobre o tráfico de órgãos e sobre o conflito armado na fronteira com a Tailândia. No hotel onde fiquei, nesta primeira cidade, conheci uma família local, visivelmente com posses, em que todos os membros, os pais e os 2 filhos de 5 e 9 anos, falavam muito bem o inglês. Foram eles que me comentaram pela primeira vez que no Camboja é preciso estudar em escolas privadas para se obter uma boa educação. Nas escolas públicas, às quais tem acesso a grande maioria da população, não se aprende nada, e muito menos inglês. A minha segunda paragem foi na cidade mais colonial do país, Battambang. Esta cidade fica a oeste do país e, por isso, mais próxima da fronteira com a Tailândia. Foi aqui que comecei a tomar consciência da gravidade do conflito armado entre o Camboja e a Tailândia.
O dono da minha guest house, sem que eu lhe o pedisse, fez questão de me atualizar diariamente sobre a situação da guerra entre os dois países. Um dia estava feliz porque o Mr. Donald Trump, assim o referenciava, tinha ido assinar um acordo de paz à Malásia. No dia seguinte estava triste porque a Tailândia tinha aberto fogo novamente e matado mais uns quantos khmeres. No outro dia voltava a estar feliz porque o governo cambodjano tinha contra-atacado e matado 300 tailandeses. Eu escutava não por interesse, mas por educação, e porque senti que lhe fazia bem conversar. Mas foi demasiada informação, o que me fez começar a sentir nervosa e a questionar se devia permanecer no país. Percebi que estava a escutar apenas um lado do conflito, o dele, e embora ele me dissesse que os cambodjanos não queriam guerra, não posso negar que me aterrorizou sentir o ódio nos seus relatos e uma vontade assumida de exterminar os vizinhos tailandeses. Fui-me afastando das margens do conflito e dali fui para a capital Phnom Penh, onde finalmente encontrei uma cidade mais desenvolvida do que há 18 anos. O investimento, pelos vistos, ficou todo na capital. Vi muitos hotéis e prédios modernos para receber os estrangeiros que visitam o país e aqueles que decidem ficar a morar ali. Mas muito pouco foi feito para melhorar a vida dos cambodjanos. Nas ruas, as mesmas crianças sem sapatos, sujas e sem casa para dormir. Aqui vi também muitos idosos a morar na rua, muitos pedintes e muita gente visivelmente pobre. Mais do que em qualquer outra cidade, confesso. Que vida dura. Aqui visitei vários museus e, com base no que aprendi nessas visitas e no que tinha vindo a pesquisar online, comecei a tirar as minhas conclusões sobre a nação Khmer. Foi bem mais a sul, na ilha de Koh Rong Samuel, que conheci um turco residente da ilha há mais de uma década que me confirmou as minhas suposições. A geração Khmer atual é a geração pós-Khmer Rouge, um regime que matou todos os intelectuais do país entre os anos 1975 e 1979. Quem sobreviveu? As pessoas iletradas ou com pouca escolaridade. Todos os intelectuais dos anos 70, professores, escritores, artistas, médicos, foram exterminados e não sobreviveram ao ditador Pol Pot, que deixou o país cheio de órfãos e pessoas com baixa ou nenhuma literacia. O governo atual continua a não promover a educação, porque isso traz atrelado questionamentos e rebeldia que não são bem-vindos num sistema autoritário e monopartidário. O meu amigo turco tem uma namorada cambodjana, com 40 e tal anos, que não sabe ler nem escrever e não quer aprender. Tem uma mentalidade de escassez absoluta em tudo, poupando nos condimentos do restaurante, guardando o lixo para poder trocar por dinheiro caso um dia necessitem. Só entre aspas, este é um dos meios de subsistência dos mais pobres no Camboja, recolherem lixo para reciclar e receberem com isso algum dinheiro. O meu amigo comentava-me: ela não entende como a escassez traz mais escassez e como isso afeta diariamente e diretamente os resultados do negócio no restaurante, porque as pessoas não regressam mais porque sentem que foram mal servidas. Ele estava um pouco desesperado porque, passados todos estes anos com ela, não lhe tinha conseguido ensinar nada. Nas nossas conversas de coração aberto, mas a falar baixinho, contou-me como os estrangeiros não são bem-vindos nem bem interpretados pelo povo Khmer. Consideram que os estrangeiros não sabem nada, são uns ignorantes e por isso só vêm estragar o país. À sua volta, os nativos da ilha não o acolhem e muitos consideram-no mesmo um inimigo por ter vindo montar um negócio que na altura não existia e ter feito sucesso com isso. Há uns anos atrás ele veio montar uma escola de mergulho e depois a partir daí começou a aumentar os seus negócios. E hoje tem apenas o restaurante, mas ainda assim nunca deixará de ser um não Khmer. Na viagem de comboio para a minha última paragem no Camboja, a cidade de Kampot, conheci mais alguns estrangeiros que vivem no sul do país há mais de 20 anos. Eles comentaram-me que a guerra atual há muito que deixou de ser uma guerra entre a Tailândia e o Camboja, tendo passado a ser uma guerra entre os dois gigantes, Estados Unidos, que apoiam a Tailândia, e a China, que apoia o Camboja. Contaram-me também como a China tem vindo a comprar muito território cambodjano, inclusivamente as suas ilhas.
o que incomoda bastante os Estados Unidos. Devo confessar que todas as tentativas que fiz de aprofundar contactos com o povo Khmer ou cambodjano foram infrutíferas. Senti que vivem numa outra realidade, diria mesmo quase num mundo paralelo. A sua resistência a aprender sobre o resto do mundo ou a melhorar o seu inglês foi o que me fez pensar que talvez essa seja a consequência óbvia de uma nação que está a ser reerguida do momento mais negro da sua história, onde mais do que pessoas perderam a sua sabedoria e todos aqueles que podiam ensinar as novas gerações. Um país que tenta viver do turismo e atrair moradores estrangeiros, sem perceber que estes vêm trazer ainda mais distanciamento social e estimular uma maior inércia em aprender para evoluir, pois o turismo acaba por garantir o ganho fácil e rápido. Vão ser necessárias várias gerações e mudanças muito profundas de base e de liderança para que o Camboja possa submergir e sair do seu estado terceiro-mundista, da pobreza extrema onde a maioria da população vive com $1 por dia, mas acima de tudo, da sua iliteracia. A esperança é a última a morrer, e daqui a 20 anos, quem sabe, regressa ao país e posso contar-te uma outra história. Deus queira. Muito obrigada por assistires até ao fim. Este vídeo faz parte da playlist de Camboja, onde vais encontrar vários vídeos sobre esta visita de um mês pelo país. Tens lá cerca de 10 vídeos onde te mostro o Camboja através dos meus olhos. Partilho a história do país e conto histórias com as quais te vais comover. Abraço apertado e até ao próximo destino.